Ei, gente! Boa tarde! Vou esperar a turma entrar, a gente já começa. O cabelo todo zoado, o cabelo ficou bom só na foto. Agora já pôs máscara, já pôs touca, ele já vai ficando todo bagunçado. Oi, Lisandra, tudo bem? Boa tarde. Vamos ver quem mais que eu conheço. Vamos passar aqui. Rossi Morgana, boa tarde. Júnior Basca, boa tarde. Borges Simone, boa tarde. Graciane Estela. Atie Melo. Lucimara Santos, tudo bem, Lucimara? Boa noite. Elizabeth Bernardes, tudo bem? Boa noite. Já é boa noite, né, gente? Já são 6:30 da tarde. Hoje a gente entrou mais tarde por aqui, pra esperar a turminha entrar. Hoje eu acordei tão eufórica, acho que eu nem dormi direito essa noite, porque ontem a gente teve o nosso papo de plástica que foi ao vivo, que foi tão legal pra mim, pelo menos, né? Preciso conversar com as meninas que estiveram, com as pessoas que estiveram, mas foi muito bacana. Apesar de eu ter ficado falando 1h40 sem parar, até que não foi sem parar, porque foi legal que teve... Ai, peraí que tá reconectando. Teve bastante interação durante a aula, as pessoas perguntaram, as pessoas tiveram dúvida, perguntas, então a gente foi conversando durante. Então acho que foi bem proveitoso. Mas pensando um pouco como demorou bastante, foi uma aula muito extensa, eu fiz com acho que 53 slides pra gente conversar sobre o tema de harmonização que foi ontem, né? Então achei que ficou até que uma aula muito longa. Então talvez os próximos eventos a gente faça só de uma dessas do que compõe, né, a harmonização. Então talvez um dia a gente faça só de toxina, um dia a gente faça só de preenchimento, outro dia a gente faça só de fio, outro dia a gente faça só de pálpebra, que a gente acabou falando mais dessas 4 modalidades que fazem parte da harmonização facial, né? E aí acho que ficou muita coisa e acabou ficando uma aula bem extensa. Mas todo mundo prestou atenção. No final acho que já foi ficando tarde, a hora que a gente foi fazer os brindes, aí já tem uma conversinha aqui, uma conversinha ali, mas foi ótimo, porque as pessoas se conversaram, se conheceram. Antes a gente teve um tempinho para um lanche, então a gente teve o coquetel da Stephanie, que é lá da Casa Nutri, que além de lindas, as comidas maravilhosas e gostosas, porque são naturais, são saudáveis, tem tudo a ver com pele, com beleza, com cuidado com o corpo. A gente teve a nossa parceira com semijoias, que foi a Lili Pigato, que também trouxe um portfólio lindo dela, das coisas que ela tem. A gente teve 2 parceiras de loja de roupa que também vieram, deram brindes, mostrar o trabalho delas, a Paty Clothes, _ Paty Clothes, e a Noah Estilo, então também foi muito legal o presente que ela trouxe. A Farmavida, que também esteve com a gente ontem, trouxe o colágeno, né, que eles manipulam, trouxeram várias máscaras também para pele, para o rosto, bastante coisa legal. A Valéria, fotógrafa, trouxe o portfólio dela, também fotografou o nosso evento, super atenciosa, carinhosa com todo mundo. A Dani Cosméticos, a Michelle veio representar a Dani Cosméticos ontem, então também teve brinde, teve 3 perfumes que a gente sorteou, né, da Dani Cosméticos. A linha Juvederm de preenchedores, que são os preenchedores que a gente usa, que é da linha do Botox, também contribuiu com várias necessárias lindas, douradas, super estilosas para as pacientes, então a gente também sorteou. O pessoal da Sinclair, a Silvana da Sinclair também trouxe vários brindes também pra gente sortear, eles que são as pessoas a empresa, né, que comercializa os fios de sustentação, como o Silhouette, que é o que a gente usa. Então a gente também teve vários brindes deles. As pessoas trouxeram as doações que a gente pediu, então hoje
Ah, eu preciso até mostrar que coisa mais linda, quer ver? A gente tinha pedido doação, né, de alimentos para a COFAM, que é a Associação Comunidade da Família. E aí eles fazem um trabalho com famílias carentes. E estão fazendo agora o Natal Solidário, estão juntando alimentos, né, não perecíveis para montar mais de 300 cestas básicas. E aí hoje ela veio retirar e olha o que ela trouxe. Fez até uma cartinha. Olha que delicadeza, que coisa mais linda. Eu vou ler para vocês. A doutora Marina, então, americana, 23 de outubro de 2019. Com os nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos sua gentil e importante doação através de vocês que vieram ontem e trouxeram, claro, realizada essa instituição, a qual será aplicada integralmente na realização de nossos objetivos sociais, pois sabemos que um país próspero e sem exclusão depende da participação de todos. Atenciosamente, Rutineia Sanches Limeira, assistente social lá da COFAM. Olha que graça! Ruth, obrigada, eu fiquei super feliz de receber a sua cartinha, né? E a gente ficou muito feliz também de ter contribuído um pouquinho. Claro que a gente não vai conseguir ajudar tantas famílias quanto vocês, montando essas 300 cestas básicas, mas a gente, pelo menos um pouquinho que a gente possa fazer de diferença na vida dessas famílias, dessas crianças, a gente ficou feliz em poder contribuir. Eu também queria agradecer a Jane Barbosa, que fez a indicação, para a gente poder também conhecer o trabalho delas, né, de vocês lá da COFAM. Então foi muito legal ontem, porque todo mundo recebeu brinde, todo mundo também doou um pouquinho do seu tempo para ajudar quem realmente precisa. Então ontem foi uma noite muito especial, cheia de pessoas maravilhosas que vieram, que contribuíram com perguntas, tiraram dúvidas. Então foi muito, muito bacana, fiquei muito feliz. E aí cheguei em casa e não conseguia dormir, né? Você imagina, porque eu tava agitada com tudo que aconteceu, com todo mundo que veio. Até a Isabela tava dormindo a hora que a gente chegou, acho que não sei se sentiu que que eu cheguei agitada, depois acordou. Acordou como se tivesse dormido a noite inteira. Ela tinha dormido só 1h30. E depois ficou acordada comigo até dormir de novo. Querendo ou não, criança sente, né? E o Vitão ficou com a gente aqui ontem até acabar o evento. Até 11 da noite, foi embora comigo 11 da noite. Aí chegou também um pouco agitado, mas logo dormiu. Hoje foi de acordar 11 da manhã, de tão cansado que tava de ter ajudado no sorteio ontem, assistiu a aula da mamãe inteirinha. Foi bem bonitinho. Vamos lá. Bom, gente, hoje eu pensei então... pensando nessa pegada aí que a gente fez ontem, esse evento de harmonização, a gente falar um pouquinho de Botox. Pode ser? Dani BJJ1, que pena, não fiquei sabendo desse evento. Gente, uma coisa importante. Oi, Edivânia, tudo bem? Para vocês ficarem sabendo dos eventos, vocês têm que seguir a gente no Insta ou no Face, que a gente sempre coloca no Stories, né? Postei desse evento desde a semana passada, então eu fiquei postando desse evento durante uma semana e tinha que fazer a inscrição pelo WhatsApp. Então tinha um link, era arrastando para cima para poder fazer conexão com o nosso WhatsApp aqui do consultório. E a gente tem lista de transmissão dos pacientes aqui do consultório. Para fazer parte dessa lista de transmissão, vocês precisam colocar o número do consultório do WhatsApp no contato de vocês. Senão vocês não recebem, né? Senão a gente faz uma lista de transmissão para mandar, por exemplo, tudo que a gente publica no Face ou no Instagram, a gente manda o que a gente colocou no Face, no Instagram, aquele texto, aquele artigo que a gente fez, a gente manda para as nossas listas de transmissão. Quem às vezes não viu na mídia social, recebe pelo WhatsApp. Mas se a gente adicionou o paciente, adicionou o cliente nessa lista de transmissão e vocês não têm anotado, não têm salvo no contatos, consultório, doutora Marina, ou o nome que vocês queiram dar, não vai para vocês. A gente acha que vocês receberam, mas vocês não receberam, tá? Então, olha lá no WhatsApp de vocês, vou passar um número, quem ainda não tem, 996601669 e coloquem lá no contatos, consultório, doutora Marina, para vocês poderem receber quando tiver lista de transmissão, tá bom? E se vocês ainda não passaram em consulta, não são pacientes, não estão na nossa lista de transmissão, podem mandar um recadinho pro nosso Zap também, pedindo para as meninas colocarem vocês, tá bom? Na lista de transmissão, que aí vocês vão receber tudo que a gente publica nas mídias sociais, todos os artigos que a gente faz, né? E a gente sempre encaminha pelo menos uma vez por semana, tá bom? Então tá bom. Então vamos falar, pode ser? A gente fala um pouquinho de toxina hoje, de Botox. Quem tá por aqui? Cidinha, Camila Diniz, tudo bem, Cá? Israel,
Dri, oi Dri. Éder, Meire. Tudo bem, Meire? Dani, Fagner, Camargo e por aqui. Marilza Maria de Souza. Boa noite, doutora. Você atende o convênio samaritano? Mailza, não atendo o samaritano. Sandra Setolini, a tia. Tudo bem, tia? Giana Máximo, oi, Gi. Tudo em ordem? E Rê. Ah, e a Gi estudou comigo, a Rê também estudou comigo. Que legal. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho de Botox, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso... Eu postei essa semana no Stories, não sei se todo mundo conseguiu ver. Se não conseguiu ver, tá lá no Favoritos. Se vocês abrirem o Instagram, vocês vão lá em Destaques. Num desses destaques tá escrito MD Codes. Botox e MD Codes. Essa semana a gente tratou uma paciente super querida que teve paralisia facial e ela tem espasmo, já tem essa paralisia há muito tempo. E aí ficou como sequela da paralisia os espasmos, que essas contrações involuntárias na face, no caso dela, que a gente pode corrigir com a toxina. Então, geralmente, ela vem uma vez por ano, mais ou menos, pra gente fazer o controle desses espasmos. Então, ela tem espasmo tão forte no olho, ele começa a piscar sem ela querer, e tem hora que fica tão apertadinho que ela não consegue abrir o olho. Então, o orbicular dela, que é esse músculo aqui, ó, ao redor dos olhos, ele começa a fazer contração muito forte. E aí, de tão forte, acaba fechando. Então, teve hora que ela não conseguia nem abrir o olho de tão forte que tava. E ela tem também alguns espasmos durante o sorriso ou enquanto ela tá falando, então puxa um ladinho. E essa região também tem espasmo na região do platisma, que é esse músculo aqui do pescoço. Então, a gente faz a toxina nela para melhora dos espasmos e também para melhora estética do outro lado, né? Acaba que dá uma equalizada nessa face. Então, isso é uma das modalidades de Botox que nem todo mundo sabe, né? Que pode ser feito e é muito bacana, porque traz muito qualidade de vida para o paciente. Quando ela vem, ela já vem feliz da vida, assim, feliz porque estava tão incomodada com aquilo e não vê a hora do Botox fazer o efeito dela ficar bem de novo, né? Então, a gente sempre faz. Peraí. Desculpa. Uma outra coisa interessante de toxina, que nem todo mundo sabe, é uma situação que chama hiperidrose axilar, que é quando você tem um suor excessivo na região da axila, por exemplo. Às vezes o paciente não usa, até escolhe o tipo ou a cor da blusa que marque menos, né? Então, por exemplo, cinza de jeito nenhum, né? Porque é uma cor que marca bastante. Então, a maioria desses pacientes acaba usando roupa ou muito escura. Então, por exemplo, preto, ou o verde bem escuro, ou o azul escuro, que é o que marca menos. Branco também é difícil de usar, porque acaba amarelando. Cinza nem pensar, porque marca bastante com suor. Então, às vezes, o paciente tem que ficar escolhendo que tipo de roupa, que tecido, que cor, né? Que vai ser utilizado, né? Pra não ficar marcando tanto. Então, isso é uma outra utilidade da toxina, tá? A gente faz na região axilar, geralmente dura bem mais do que na face. Geralmente acaba durando aí de 9 a 10 meses. A média é que os pacientes retornem uma vez por ano também para fazer hiperidrose. Essa região aqui, axilar, tá? Então, acho que as duas diferentes, assim, que vocês não estão muito acostumados a ouvir falar, é para espasmos, para melhora de pacientes que tiveram paralisia facial e para correção do suor da região axilar. Já me perguntaram região palmar e plantar, então paciente que tem muita sudorese de mão e de pés. Existe a possibilidade de fazer toxina nessa região, mas a glândula aqui da musculatura está muito próxima, né? Então, às vezes pode ficar algum déficit motor na mão, então eu acabo não fazendo, eu acabo indicando para o cirurgião torácico avaliar se não tem indicação de fazer a simpatectomia, que é aquela cirurgia que faz no tórax para desligar esse nervinho, né, para vocês entenderem melhor, desligar esse nervinho que aumenta a sudorese, tá? Então, faz geralmente isso com o cirurgião de tórax. Que mais? Vocês podem me perguntar também, que vocês tiverem de dúvida. E as outras áreas, né? Então, por exemplo, regiões faciais que a gente pode fazer toxina. Tem gente que tem sorriso gengival, que quando sorri, em vez de só aparecer os dentes, aparece a gengiva. Então, quando puxa muito. Então, a gente chama isso de sorriso gengival. Então, tem uma técnica pra gente relaxar um pouco essa musculatura para alinhar melhor o sorriso. Tem gente que tem essa musculatura do pescoço, que chama platisma, muito forte. Então, ó, tá vendo? Ó, se a gente fizer essa força pra baixo.
esse é o músculo, né? Então tem gente que a hora que sorri pra cima, marca isso aqui. Então a gente também faz toxina para aliviar essa hipertonia da musculatura do pescoço. Tem paciente que tem o ângulo da mandíbula e a musculatura aqui do masseter muito grande. E às vezes até com trismo, até com fazendo bruxismo, né? Então a gente também pode aliviar, pode relaxar essa musculatura. Até para tratamento de bruxismo é uma das técnicas. E para paciente que tem um rosto muito triangular ou muito quadrado e tem hipertrofia dessa musculatura, a gente pode fazer pontos nessa região para aliviar a força desse músculo e ele ficar mais relaxado e aliviar um pouco esse ângulo. Quem tá muito, afina um pouco mais o rosto, né? Quem tem isso aqui muito marcado acaba dando uma afundadinha, uma relaxada desse músculo, acaba propiciando o rosto ficar um pouquinho mais triangular, um triângulo invertido, tá? Área dos olhos, né? Então, essa região aqui que a gente fala de pés de galinha, da glabela, então que é essa musculatura aqui que junta a sobrancelha, da testa, que faz essas marquinhas, essas ruguinhas, e tem também as bunny lines, que são essas marquinhas aqui, ó. Tem gente que até quando sorri, em vez de só enrugar aqui, enruga aqui, ó. Aí a gente também acaba fazendo, tá? O que mais na região? Tem alguns pontinhos em região inferior, para quem puxa muito, para quem faz muito esse movimento, a gente também pode relaxar um pouquinho essa musculatura aqui da face. Acho que na região do rosto seria mais essas indicações, né? E quando que eu indico a toxina ou quando eu preciso fazer algum preenchimento? Então, se a gente tá falando de ruga, de vinco quando a gente se movimenta, então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tô conversando com vocês, tá tudo em ordem, né? Mas quando eu faço cara de brava, ó, vinca bastante. E aí marca, né? Faz aqui dois risquinhos. Ou quando eu faço, ó, cara de assustada, tá vendo? Como marca aqui também faz, meu botox já tá vencido. Então, faz aqui essas marquinhas. Ó, vou tirar o óculos pra vocês verem. Quando eu sorrio, tá vendo que faz? Sorri forte, né? Um pouquinho aqui, ó. Aqui o pezinho de galinha. Então, quando existem essas marcas, quando a gente tem a movimentação, então essas marcas de expressão, a gente indica o uso da toxina botulínica. Então, é uma toxina que vai agir nesses músculos aqui da face. Então, nós estamos falando agora desse terço superior. Nessa musculatura da face, relaxando essa musculatura e fazendo com que as expressões fiquem mais suaves, não marquem tanto. Vai continuar mexendo o rosto. Então, a intenção não é você ficar, né? As pessoas usam muito a frase, a expressão botocada. Deveria fazer parte de um elogio e não de um sentimento pejorativo, mas as pessoas hoje usam isso como ruim, né? Então, se você tá com cara botocada, quer dizer que excedeu na dose, né? Que ficou muito paralisado. Então, às vezes, não é um resultado desejado, né? Então, o ideal é que a gente movimente, sim, mas que não faça a ruga naquela região que tá movimentando. Então, eu posso continuar levantando a sobrancelha sem vincar tudo isso aqui em cima, né? De forma natural. Eu posso continuar sorrindo, mas se eu tiver com a ação da toxina, não vai marcar tanto aqui na lateral, vai sorrir, não vai vincar aqui. Ou eu posso tentar fazer uma cara de brava e não vincar tudo. Então, aí a gente também tem um resultado natural, tá? O que a gente sempre busca é evitar coisas muito exageradas, né? Então, evitar ficar com esse aspecto de que tá com cara de que fez botox, né? De que ficou exagerado, tá bom? Isso pra tudo, né? Até pra aquela paciente que a gente fez a simetrização da face depois da paralisia facial, ou para quem vem fazer o botox simplesmente para cunho estético, né? Pra gente não errar a mão. E a gente tem que saber que o botox ele vai começar a agir dali 3 dias, não é um resultado imediato. E a gente vai reavaliar em torno aí de 15, 20 dias depois, pra gente ver qual foi a resposta desse paciente, dessa musculatura, àquela dose que foi colocada, saber se a gente vai precisar fazer algum outro pontinho, algum outro complemento dessa dose ou não, ou se já tá finalizado o tratamento, tá? Que mais? Acho que botox é mais ou menos isso. Ontem a gente falou bastante, né? Tirou um pouco essa... Muita gente tem dúvida. Às vezes eu escuto assim, queria tanto pôr botox na boca.
Então, Botox na boca, lembra, Botox é ação no músculo, né? Então, Botox lembra sempre dessa carinha aqui, ó, cheia de músculo. Então, se eu quero pôr alguma coisa no lábio, na boca, para aumentar volume, o Botox ele não dá volume. O Botox é uma toxina, um líquidozinho que vai relaxar a musculatura. Então, quando as pessoas usam a expressão queria colocar Botox na boca, na verdade, o certo é a gente falar queria colocar preenchimento na boca, tá? Que eu gostaria de aumentar o volume, que fizesse um contorninho melhor, que ficasse um pouquinho mais evidente a região do lábio. Dos lábios, né? Então, aí a gente tá falando de preenchimento, a gente não tá falando de Botox, tá bom? Botox é uma marca comercial, que é a primeira marca de toxina botulínica no mercado. Quem é o fabricante é a Allergan, que também é a mesma fabricante da linha dos preenchedores que a gente usa, da linha Juvederm, tá bom? O termo genérico é a gente falar toxina botulínica, né? E aí existem outras toxinas botulínicas no mercado, além do Botox, tá? Andréia Medina Moraes Acuna. Oi, Ideia, tudo bem? Minha ginecologista lá de Orlando, que chique, tá me assistindo. Luceli Gomes de Oliveira, perfeito, super entendido, quero fazer. Obrigada, Luceli. Vem então aqui pra gente te avaliar em consulta, tá? Ale Guarnieri, tudo bem, Ale? Thaís Bonaldo Nadai, boa tarde, Thaís. José Alexandre. Sara Tondini. Oi, Kel, tudo bem? Érica. Lidiane, tudo bem, Lidiane? Rosineide, Valéria. Ah, que legal. Esse horário, mas bastante gente consegue ver ao vivo, né? Sofia. Oi, Cá. Cidinha Deodato. Quem mais? Quem mais, turma? Vocês querem perguntar? Eu não avisei que era o tema que a gente ia falar hoje, porque eu tava tão ligada no evento de ontem, tão atarefada, né? Montando a aula e pensando em todos os fornecedores, quem ia chegar que horas, o que ia montar, tem que organizar tudo, né? Ainda bem que a gente tem a Geise e a Andréia que ajudam muito, que me ajudaram muito ontem também, que sem elas também eu não sobrevivo, não conseguiria fazer tudo. Mas, querendo ou não, a gente tá sempre, né, atenta a um monte de coisa. Oi, Karina, tudo bem? Ó, vamos lá. Ale Lima, quero tirar meus pés de galinha. Ale Lima, então a gente tem que fazer uma consulta, né, pra gente ver como que a gente vai resolver. Geralmente é com a toxina mesmo, né? Algumas ruguinhas, então é importante também a gente pensar qual que é a diferença de ruga fixa e ruga dinâmica. Ruga fixa é quando você mesmo parado, a ruguinha ela tá lá. Então, por exemplo, se eu chegar bem pertinho do espelho, eu vou perceber que eu tenho um risco aqui, ó. Que é uma ruguinha fixa que eu já tenho. Quando eu tô com a toxina em dia, ela alivia bem. Mas se eu chegar bem pertinho, ela ainda vai estar lá. E tem uma aqui também, que já marca, que também em mim já é uma ruga fixa. Quando eu movimento, ela aparece mais. Mas quando eu relaxo, já tem um risquinho ali. Então, esse risquinho que já existe sem a gente se movimentar, ele pode aliviar com a toxina, se ele for bem inicial, mas nem sempre vai melhorar totalmente, porque já é uma cicatriz, já é uma marca que tem ali naquela pele, né? E aquela marca fixa, mesmo que o músculo relaxe, não vai sumir totalmente. Pode não sumir totalmente. Se ela for mais profunda, aí que ela não vai sumir mesmo, tá? Então, a gente sempre orienta, gente, tratamento de toxina, tratamento de Botox, tentem fazer sempre também preventivo, para evitar que essas rugas se aprofundem e depois lá na frente a gente não tem como corrigir totalmente, tá? Então, se for uma ruga dinâmica, aquela que só aparece quando você se movimenta, vai melhorar 100% com a toxina. Se já tiver uma ruguinha fixa, aquela que você mesmo sem se movimentar já existe aquele risquinho, aquela cicatriz, aquela marca, pode melhorar com a toxina, mas não vai sumir totalmente, tá bom? Rosineide de Luna. Rosineide perguntou: meus lábios são finos, tem como melhorar? Sim, geralmente a gente faz o contorninho, melhora o contorno do lábio e faz o preenchimento da parte vermelha do lábio, que é o vermelhão que a gente fala, para aumentar volume, né? Então, aí a gente vai aumentando gradativamente. Quem tem o lábio muito fininho, às vezes vai precisar de mais volume. Então, às vezes a gente vai fazer 1 ml, vai fazer uma ampolinha, depois vai voltar no retorno com 20 dias, às vezes a gente faz mais uma sessão, faz mais um pouquinho, para ir devagar, tá? Lábio não é nenhuma região, né? É bacana a gente exagerar. Então, o ideal é que a gente vá devagar. E o lábio, principalmente, que é uma região bem central da face, né?
Então a gente vai devagarzinho pra gente ir acertando a mão, tá? Pra paciente também não se chocar, não se estranhar, não achar esquisito, né? Então, pra ir aumentando devagarzinho, tá bom, Rosineide? O que mais? Fabiana Pereira, oi Fabi, tudo bem? Andréia me respondeu, tudo, te assistindo, que bom, Andréia. Lívia, a Lívia tava no evento ontem com a gente. Obrigada, Andréia, ótima informação, assistindo aqui, amei. A Cássia, a farmácia também entrou, que legal. O que mais que eu posso falar pra vocês, pensando aqui nas dúvidas? Acho que é importante a gente sempre buscar resultados naturais, né, gente? Ontem na aula a gente mostrou bastante coisa de casos exagerados, né? Que a gente fala de harmonização e às vezes o que a gente mais tem visto por aí são desarmonizações, né? De coisas esquisitas sendo feitas por aí. E depois é difícil ter que corrigir isso, né? Às vezes não tem conserto, não. Então tem que tomar cuidado o que tá fazendo, onde tá fazendo, que tipo de produto, tipo de profissional, estabelecimento que está sendo feito, não pode ser feito em qualquer lugar, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, com as indicações. Lembrar que tudo que é procedimento de moda, ficar com o pé atrás, né? Eu ontem até comentei com as meninas, né? Com as meninas das donas das lojas, né? Da Noah e da Pat Clothes. Que a moda ela é excelente para vestuário, né? Troca a coleção, entra a coleção, aquilo gira, as pessoas procuram. Uma hora tá usando saia balonê, outra hora tá usando calça boca de sino. Ótimo, né? Isso faz o mercado girar. Agora, na área médica, a gente não deve, né, pensar muito por aí em moda. Porque às vezes o que tá em voga hoje é muito ótimo, daqui 2 anos não tá mais. Lembra que há 3, 4 anos atrás teve a moda, o boom de bichectomia? De repente todo mundo era especialista em bichectomia de um dia pra noite. E aí muita gente fez bichectomia, porque queria ficar com o rosto fino. A pessoa já tinha o rosto fino e achava que fazendo bichectomia ia melhorar em alguma coisa. E muita gente fez e não adiantou de nada, porque a indicação foi errada. Então qual que é a melhor indicação para aquele procedimento? Então tem que ver, o rosto é muito redondo, a pessoa realmente tem uma bola de bichar grande, que a hora que tirar vai fazer diferença? Ou não, ela tem a bola de bichar, mas é muito pequena, não vai fazer diferença a hora que retirar. Então tem que saber indicar, né? Assim como a gente também tem que saber indicar a harmonização, né? Tá muito falada, mas tem gente super indicando, fazendo coisas a mais, e aí ficando feio, né? Ontem a gente colocou várias fotos de artistas com resultados não tão legais, e fotos maravilhosas de pessoas que souberam indicar, fizeram um excelente trabalho com resultados extremamente naturais, tá? Então é extremamente importante ter esse pé no chão daquilo que você está buscando, daquilo que é possível a gente entregar e com um resultado bacana, né? Sem exageros, tá? Dani Sequini, estamos aqui assistindo. Tudo bem, Dani? Manda um beijo aí pro pai. Ale Lima, amenizar as linhas de expressão. Não sei se é o caso, mas dá para amenizar a região do colo? Amenizar as linhas de expressão? Então, tem essas linhas do colo, né? Que isso geralmente a gente trata com hidratação injetável, que é o Skin Booster. Então, geralmente essa região tá um pouquinho mais ressecada, mais engruvinhadinha. Então, fica super legal o tratamento para a área do colo. Hoje a gente usa o Volite, que ele é uma hidratação injetável com durabilidade em torno aí de 9 meses, de 7 a 9 meses, dependendo da absorção dos pacientes, né, do metabolismo de cada um. Em alguns casos, se a movimentação também é bem intensa, às vezes a gente faz alguns pontinhos ali de toxina. Mas o Volite a gente gosta bastante, a hidratação melhora bem essas ruguinhas do colo aqui, tá? Muito bem. Começamos às 6h30, já são 7h05. Já tem meia hora que eu tô aqui falando. Imagina ontem que eu tinha todo um cronograma, 50 slides para ir passando, tanto que eu não fui falando, né? Hoje nós estamos aqui meio no improviso, não fiz nenhum roteiro, não coloquei perguntas para vocês fazerem, né? Então nós estamos meio aqui avulso hoje, meio tranquilos. Então tá bom, turma. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveite, senão a gente termina daqui uns 2 minutinhos. Conformando a nossa meia hora de papo de plástica semanal. Mesmo que a gente não tivesse colocado um tema, achei melhor a gente vir, né? Para não deixar
o nosso horário aqui vago. Oi, Kel. Pelo menos a nossa meia horinha da semana, tá bom? Semana que vem estaremos aqui novamente, de quinta-feira. A Renata Mello perguntou, qual seria o melhor preenchimento que usaria para marcas de expressão na testa? Renata, então marcas de expressão, o ideal é que a gente faça toxina, que aí é o Botox, tá? Aí a gente não usaria preenchimento, a não ser em pacientes que estão com grau excessivo de envelhecimento, que já perderam gordura dessa região da testa e que aí essas marcas têm relação com essa absorção de gordura, aí você pode fazer preenchimento também da região, mas para aqueles afundamentos, né, de quem vai perdendo essas regiões aqui, ó, aí a gente existe fazer preenchimento da região frontal, mas nessas situações específicas, tá? Então, para as linhas de expressão, aí a gente faz toxina. A que a gente usa é a marca original, é o Botox, mas tem outras marcas no mercado também. Luceli Gomes de Oliveira, doutor, é possível erguer as sobrancelhas com toxina? Sim, então vai depender de como esse músculo frontal funciona. Se ele é um músculo bem funcionante, a gente tem fibras aqui para suspender, então a gente faz o quê? Relaxa essa musculatura do orbicular, que é o que puxa a sobrancelha para baixo, e deixa só essa faixazinha aqui do frontal subindo, funcionando. Mas nem todo mundo tem um frontal tão bom aqui na lateral. Então, a maioria dos pacientes a gente consegue arquear a sobrancelha com a toxina. Quem não responde bem ao arqueamento com a toxina, que não tem essa musculatura muito forte, a gente pode fazer fios de sustentação. Então, a gente faz o fio de silhuete, que a gente faz com anestesia local em consultório também, e traciona um pouquinho o cantinho da sobrancelha, que aí também já abre um pouquinho mais o olhar, tá? Lucimara Santos, doutora, também estou com umas manchinhas no meu colo, escura, que me incomoda. Lucimara, aí o ideal é associar o tratamento com a dermatologista, porque às vezes precisa fazer algum tratamento com luz, né? Então, por exemplo, uma luz pulsada, às vezes ajuda a fazer a retirar essas manchinhas, né? Se for fazer tratamentos que tenham calor, o ideal é que primeiro faça o que é quente, né? O que é calor, então, por exemplo, faz primeiro um laser, um tratamento com luz pulsada, e depois a gente hidrata esse colo, porque senão acaba que essa hidratação dura um pouco menos, tá? Agora, se tiver programando fazer só o tratamento das manchinhas lá no próximo inverno, faz a hidratação do colo agora, que até o próximo inverno vai fazer o laser ou a luz pulsada, algum outro tratamento que a dermato indicar, e aí já vai ter quase na época de absorção dessa medicação mesmo, tá? Então, aí poderia fazer agora a hidratação injetável, o skin booster, e depois lá no próximo inverno fazer o laser, tá bom? O que mais? A Raquel escreveu, evento maravilhoso ontem, muito esclarecedor. A nossa doutora Marina é demais. Obrigada, Rá. Felca, Elaine Felca, minha irmã também tá assistindo. Tudo bem, Felca? Frenético Wolverine entrou também. Muito bem, turma. Podemos finalizar então por hoje? Hoje a gente falou um pouquinho o que é indicado para estimular colágeno facial. A Lê perguntou. Várias formas de você estimular colágeno, desde a camada mais superficial até as mais profundas. Então, você pode começar com peeling, com uso de ácido de uso noturno. Você pode começar com fazer também uma radiofrequência, um tipo de laser, luz pulsada, microagulhamento, estímulo com preenchedor, Sculptra, por exemplo, Elancec, também bioestimulador, Radies. Ale, tem uma infinidade de opções que estimulam colágeno. Aí vai depender do que a gente quer, além de estimular o colágeno. Estou precisando ter estrutura, ou a estrutura está muito boa, eu preciso só fazer um estímulo mais superficial. Então, vai depender do que o paciente vai precisar, para a gente poder indicar, tá bom? Ah lá, a loja No Estilo entrou. Obrigada pela presença de vocês ontem. Foi ótimo, foi muito bom o nosso evento ontem, fiquei super feliz. A Cássia Farmácia escreveu, adoramos a Cris também, super profissional. Minha irmã, né, vocês conhecem a Cris? Cris Felca, minha irmã, fisioterapeuta, dermatofuncional, cuida de todos os nossos pós-cirúrgicos, faz as limpezas de pele das nossas pacientes, ela também tem essas pacientes delas lindas, que cuidam, que fazem também a drenagem linfática com a Cris e adoram, tem uma mão super boa. A Cássia Farmácia perguntou, qual a sua opinião sobre o jato de plasma? Ai, a Cássia não tem uma opinião muito formada sobre o jato de plasma. Assim, eu já vi alguns resultados favoráveis, já vi alguns resultados desfavoráveis.
Eu acho que todo procedimento não depende só do aparelho, depende de quem tá fazendo, né? Assim como uma harmonização, assim como um preenchimento, assim como uma toxina. Você pode ter uma toxina super bem aplicada e pode ter uma toxina extremamente mal aplicada. Então, você pode ter um super conhecimento em usar o jato de plasma e conseguir resultados maravilhosos, ou você pode fazer qualquer curso de final de semana, achar que está capaz de fazer e queimar o paciente, ter hipercromia, ter discromia, queimadura de pele. Então, depende muito de quem está manipulando aquele plasma, né? Desde que bem manipulado, indicado, com pessoas experientes, possa ser uma opção, tá? E bem indicado, né? Em pessoas... Escolher o fototipo certo para fazer, para ter menor chance de alteração de pigmentação, tá? Eu não faço jato de plasma, né? Então, eu não estou falando com propriedade. Estou falando das coisas que eu estudo, que eu leio, que eu vejo as novidades. Teve, né? Essa semana teve evento em relação a isso. Algumas novidades do jato de plasma que eu acompanhei. Mas acabo não fazendo, tá? Eu prefiro a técnica convencional, por exemplo, para pálpebra. Blefaroplastia eu prefiro, eu acho que resolve super bem, tem excesso de pele, retira, uma cirurgia simples. Não acho que a gente precise passar maior chances de discromia, por exemplo, para a região da pálpebra, né, que é bem na região central. Então, eu acho que a cirurgia blefaroplastia é excelente para resolver essa sobra de pele que a gente tem, com uma morbidade, um risco muito pequeno, tá? Pálpebra inferior, você tem uma pelinha que não precisa operar, faz um CO2, então, uma radiofrequência, né, algumas opções que também são bem legais, tá? Fernanda Colette, oi Fer, tudo bem? Gente, então, já são 7h12, eu vou terminando por aqui nosso papo de plástica de hoje, meio improvisado, hoje a gente falou um pouquinho de toxina. Quem não conseguiu assistir desde o começo, fica aqui marcado no nosso Insta nas próximas 24 horas aqui no Stories. E fica lá no Facebook até o nosso dono do Facebook permitir, tá bom? Essa semana a gente teve bastante inconstância pelo Instagram, não sei se vocês perceberam. O alcance dos Stories tá pela metade, então muita gente não tá recebendo os Stories que a gente coloca, né? Tem bastante mudança em relação a isso essa semana. Então fiquem ligados, né? Sempre, se não tá aparecendo na linha de vocês de novidades, dá uma busca lá, porque a gente sempre tá colocando. Hoje tem um monte de stories, acho que eu postei mais de 20 falando do evento de ontem, como é que foi. Então, se vocês não puderam estar aqui presentes e quiserem dar uma olhadinha em como é que foi uma parte do nosso evento de ontem, corre lá no nosso Stories no Insta e tem lá no Destaques também que a gente colocou, tá bom? Gente, obrigada! Boa noite pra todo mundo, até mais, até semana que vem.